Você já ouviu falar do caso, provavelmente sim, Lucas Terra? Pois bem, Lucas Terra, um menino de 14 anos de idade, que foi em 2001 estuprado. Eu vou usar esses termos aqui, as plataformas não gostam, eu quero colocar esse vídeo aqui em várias plataformas. Meu canal no YouTube, infelizmente, tem pouquíssimo acesso, pouquíssima frequência, é uma pena, gostaria que fosse um canal maior, mas para crescer rápido você tem que falar um monte de merda. Eu já começo aqui logo usando essa palavra para você perceber o teor desse vídeo, como é que vai ser. Porque aí eu te peço para você que é crente, porque eu vou mandar isso aqui para muitos crentes, sabendo que são crentes, e outros eu não sei também quem são todos os crentes, mas é importante que crentes recebam esse vídeo aqui. E eu quero pedir para esses crentes o seguinte: abandonem momentaneamente a sensibilidade moralista que a religião construiu em você. Porque provavelmente eu vá falar alguns palavrões aqui. Eu não sei, talvez não. Talvez não. E não se preocupe, sinta-se à vontade diante de Deus, mesmo se tiver palavrão aqui. Porque o caso, gente, o caso é estarrecedor. E eu quero invocar a consciência profética de quem se diz crente. Profética no sentido da denúncia. Se você fizer um estudo bíblico, teológico bíblico, no profetismo do Antigo Testamento, você vai ver que a denúncia é um elemento essencial na cultura do profeta, na mentalidade, na atuação do profeta. Denúncia. Denúncia tanto dentro da casa de Deus como fora. Aqui eu estou usando a ideia de templo como casa de Deus, mas eu nem gosto. Casa de Deus é gente. Mas enfim, como é uma visão veterotestamentária, então acho que não tem problema. Estou falando do profetismo do Velho Testamento. E o menino Lucas Terra, em 2001, foi estuprado e queimado vivo por 2 pastores, entre aspas. Aliás, suspeita-se que são 3, porque um deles que foi preso diz que tem mais outro, mas enfim. E esses caras foram julgados em 2023, eu acho. É isso mesmo. Eu vou ler um pouco da matéria aqui. Mas eles estão soltos. Primeiro que demorou pra caramba. De 2001 pra cá já demorou muito. E ainda estão soltos. Agora, sabe qual é o meu apelo aqui? Como que essas coisas acontecem? Igreja Universal do Reino de quem? É de Deus mesmo? Ou é do demônio? Ah não, mas aí se eu falar que é a Igreja Universal do Reino do Demônio, tem muita gente lá dentro que vai se sentir ofendido. Ué, pois é. Tem que se sentir ofendido, mas não pela ofensa em si. Mas porque o que eu vou falar aqui é uma verdade. Se é uma igreja ou uma sinagoga do diabo? Agora por quê? Porque aconteceu a coisa lá dentro? Não, não é só porque aconteceu a coisa lá dentro. Porque isso aí poderia ter ficado com esses indivíduos. A culpa poderia recair sobre eles, mas recai sobre o sistema, sobre a denominação Igreja Universal do Reino de Deus, porque eles acobertam os caras. Eles pagam advogado para esses caras. E pasmem, eles ainda estão pastoreando. Agora, eu me admiro como que tem pai e mãe que ainda deixa, depois disso ainda deixa seus filhos aos cuidados desses caras. O menino foi estuprado e assassinado, queimado vivo. E a bronca aqui não é principalmente para a Universal. Eu vou tratar da natureza do Universal, que é uma natureza diabólica, e eu não estou nem aí pro que vão falar, pro que vão pensar. O que eu quero mesmo é chamar a atenção dos que se dizem diferentes deles. Os crentes que se dizem diferentes desse povo da Igreja Universal. No caso, o neopentecostalismo. Olha aqui o que diz aqui a Correio Brasiliense. Olha o que está acontecendo aqui já há décadas. 2 décadas acontecendo isso aqui. Passação de pano por um crime bárbaro. Bárbaro. Bárbaro é porque eu não tenho outra palavra para falar. STJ concede habeas corpus e altera relator do caso Lucas Terra.
Habeas corpus concedido pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça provoca mudanças no processo de pastores da Igreja Universal do Reino de Satanás, obviamente isso não está escrito aqui, acusados de matar Lucas Terra em 2001. Aí se a gente continuar aqui, daqui a pouco eu vou continuar lendo a matéria aqui. Porque antes eu vou ler a Bíblia. Mateus capítulo 5. Jesus reúne ali o pessoal para fazer o que ficou conhecido como Sermão da Montanha. Eu vou ler versículos isolados. Eu não vou entrar aqui em detalhes da interpretação, detalhes exegéticos e hermenêuticos da interpretação. Não, eu vou ser direto. Eu vou dizer de que justiça está falando aqui. Jesus está falando de que justiça aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção. Capítulo 5 de Mateus, versículo 6 diz assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quem tem fome e sede de justiça e consegue engolir uma coisa dessa aqui, calado, vendo tudo que está acontecendo, e acontecendo em nome do Cristo que disse isso aqui. Não me refiro ao universal, eu já falei da natureza dela aqui. Mas e onde estão os crentes, as instituições, que se dizem diferente deles? Que eu procurei aqui alguns nomes famosos, como Augustus Nicodemos Lopes. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não vi ele falando desse caso. Cadê o teólogo calvinista idolatrado? O Hernandes Dias Lopes eu também não vi. Se vocês acharem algum aí e quiser me mandar o vídeo, ok, sem problema. Mas ainda se tiverem falado, é muito pouco. Cadê aquele cara conservadorzão aí, o Iago Martins? Cadê ele? Hã? Por que ele não fala alguma coisa sobre isso aqui? Talvez ele até tenha falado, mas eu pesquisei também, não achei, não vi nada no canal dele. É gente conhecida. Caio Fábio, eu procurei. O Caio Fábio eu já ouvi falando, mas eu não consegui achar o vídeo dele. Nesse último agora, nessa causa, nesse desdobramento de segunda-feira, eu também não vi. Não vi se ele falou a respeito disso. Pode ser, mas quem puder marcar Caio Fábio, sei lá, se vocês tiverem ele no Facebook, coisa do tipo, se conseguirem, marca, faz ele chegar lá, porque é o seguinte, gente, tem que reverberar o que está acontecendo aqui. Agora me parece que essa presbiteriana, sabe, pode colocar também as assembleias, batista tradicional, essas igrejas que se dizem, principalmente essas tradicionais mesmo, ditas tradicionais, batista conservadora, presbiteriana, congregacional, esse tipo de igreja, se dizem diferente do neopentecostalismo. Mas será que são tão diferentes assim mesmo? Mas eu vou voltar a essa reflexão daqui a pouco. Eu vou continuar lendo aqui o outro versículo. Eu quero ler aqui o versículo 11. Olha aqui, ó. Então eu quero pedir que você preste bastante atenção, acalme o seu coração aí, abandone um pouquinho o seu moralismo que você teve, né, que foi construído pela sua religião evangélica, sobretudo, e que te leva a confundir isso com santidade. Não, isso não é santidade. Fica tranquilo diante de Deus, diante do que você vai ouvir aqui. Por favor, compartilha da minha ira. Que não estou querendo justificar, enfim. É a minha ira. Eu, um pecador, como você, estou, digamos assim, suplicando que os crentes prestem atenção nisso aqui. Nisso aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Lucas Terra. O vídeo pode ficar longo, mas por favor, é importante. Tira um tempo, assista, compartilha, marca quem você acha que tem que marcar. Me peça o vídeo download que eu mando também. Mas o que eu vou dizer aqui tem que ser dito, não dá. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Por minha causa, ou seja, pela causa de Cristo. Quem acha que a causa de Lucas Terra, sendo, digamos assim, um crime bárbaro cometido por gente que se diz sacerdote de Deus em Cristo,
eleitos, constituídos para cuidar de gente, inclusive de criança. Adolescente, 14 anos, pode chamar de criança. E fez isso. Os caras fizeram isso. Esses dois versículos que eu li aqui, de que justiça Jesus está dizendo aqui? Eu disse que eu seria direto nesse ponto. Eu vou ser direto. Isso aqui está falando de um modo de ser. Um modo de ser. É justiça no sentido de um modo de ser. Não tem como uma pessoa que disse assim, eu conheci Cristo, ter de fato conhecido e não se sensibilizar com um negócio desse aqui. Ainda que não tivesse sido cometido por esses crápulas, pedófilos, bandidos em nome de Cristo. Bandidos, isso era para estar preso. Olha, eu vou falar aqui, eu vou ler aqui um pouquinho da matéria só, e você vai ver que depois do júri popular, eles pegaram 21 anos. Cara, esse é um ponto. Esse é um ponto. Isso vai além de uma crítica à religiosidade, à espiritualidade do evangelicalismo brasileiro. Vai além entre aspas, eu acho que está dentro, porque diz respeito à questão de uma necessidade de uma reforma penal, gente. Um crime desse, tinha que pegar no mínimo 80 anos. Chega de brincadeira, e olha que eu sou de esquerda. E a esquerda é que tem uma visão diferenciada dessa questão, que tem suas justificativas sociológicas, mas eu acho que está na hora de parar. Tá muito. A impunidade, a passação de pano jurídica tá feia. E quando se trata do Deus Mamon, que é o dinheiro, pior ainda, porque aí eles influenciam. A Igreja Universal está pagando advogado para esses crápulas, esses filhos do inferno. Uma igreja assim só pode ser chamada de igreja no sentido, sei lá, talvez um eufemismo. Quando a gente quiser evitar de chamar de sinagoga do diabo. Edir Macedo é um servo de Satanás. Eu não tenho receio nenhum de dizer isso aqui. O Deus dele é Mamon e tá provando, e sempre provou isso. O outro versículo aqui para finalizar, com essa mentalidade de que justiça que está se falando aqui, é justiça no sentido de um modo de ser. É o cara, é a mulher que se deparou com Jesus e passou a ter uma consciência justa, uma consciência sintonizada com a consciência de Jesus Cristo, com a mente de Cristo. Então esses dois aqui se referindo à justiça. Vamos aqui para o capítulo 6 e falar sobre o Deus Mamon, bem aqui no finalzinho. Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos ficar nesse aqui. Percebe que a noção de Deus aqui, ele separa do dinheiro? Porque dá uma ideia assim, inclusive aqui está dinheiro com D maiúsculo, né? Dá uma ideia assim da riqueza sendo transformada em divindade. É uma personificação. Eu interpreto esse versículo assim. E é interessante que o neopentecostalismo, ele é o contrário disso aqui. Agora, claro, as pessoas não têm educação teológica e bíblica para entenderem isso. A ponto de discernirem o que é religião, mera religião, e o que é evangelho. Porque se discernir o que é religião, vai saber que o poder de influência psíquica que a simbologia religiosa tem, ela é devastadora. Aí eu volto para a questão da reforma penal necessária, ou não só penal, mas jurídica de modo geral, reforma nas nossas leis, que eu acho que mesmo o Brasil sendo um Estado laico, eu acho que ele tem que começar uma intervençãozinha nesses casos aqui. Por que eu digo isso? Porque os caras estão exercendo a profissão de pastor, como eu já falei. E como eu já perguntei, vou perguntar de novo. E como é que tem gente que ainda tem coragem de deixar seus filhos sob custódia desse povo?
Reflete comigo. Agora, sabe por que isso acontece? Saindo agora da questão de novo jurídica. Voltando aqui para a questão teológica, bíblica, religiosa, espiritual, evangelística. Por que isso acontece? Porque falta profeta. Porque falta voz profética na igreja, naqueles que se acham igreja. Porque o meu conceito de igreja aqui não é meu conceito, é o conceito bíblico. Igreja é gente, igreja é povo, igreja é o povo do reino de Deus. Esses sim são do reino de Deus. Quem é? Não sei. Você é? Igreja não é instituição, não é presbiteriana, não é luterana, da qual eu fiz parte até antes da pandemia. Não é. Não tenho nada contra, é uma ótima igreja. Não é. Não é assembleia, não é instituição, placa denominacional nenhuma. Não é a ICEB, uma igreja que eu fiz parte antes. Aliás, nasci no seio dessa igreja, né? É gente, igreja é gente. E a igreja não é o reino de Deus, ela é o povo do reino. Agora é muito estranho. É muito estranho o Brasil ser cheio de gente que se acha igreja, ou seja, que se acha povo do reino, e não faz um alarde diante disso aqui. E isso aqui acontece justamente por causa da falha, da negligência dos que se dizem, dos que se acham igreja. Porque o menino Lucas Terra, ele tinha essa vocação para estar servindo a Deus. Só que ele encontrou diante dele o quê? Essa sinagoga do diabo. Eu não sei se a mãe dele concorda com o que eu estou falando a respeito da Universal. Eu acho que sim, eu vi as coisas dela, mas os vídeos, as mensagens e tudo, mas eu não lembro se o que ela fala da Universal. É porque eu também tenho uma memória péssima, mas ela deve. Acho que ela não discorda. Acho que ela não discorda, não. Se discordar, me desculpe, mas a visão que eu estou trazendo aqui ela é bíblica. Porque aí a pessoa pode pensar assim, não, mas você está generalizando. Não, eu estou falando da instituição. Essa instituição, o fundador dela, os fundadores, os que fazem manutenção, o elemento espiritual, o Deus deles é Mamon. O Deus do neopentecostalismo, que é caracterizado pela teologia da prosperidade, é contra Jesus. Do mesmo jeito que no âmbito da política, entrou ideologia estabelecida nesse tipo de visão aqui. Materialista, dinheiro, poder, carnalidade. Carnalidade. E carnalidade, inclusive, no sentido sexual. Estou apontando para cá porque o computador está aqui e eu li aqui no Correio Brasiliense. Carnalidade no sentido sexual, porque isso aqui foi um estupro e um assassinato. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que em 2001, esse jovem saiu de casa, se despediu do pai e da mãe. O pai já faleceu, sofreu até o dia da morte e não viu esse caso sendo resolvido. E foi para essa igreja. E quando chegou lá... mas eu estou resumindo aqui. Quando chegou lá, ele flagrou, sem querer, 2 pastores lá fazendo sexo no templo. Esses 2, eu vou ler o nome deles daqui a pouco. E eles... Aqui, ó, o nome deles aqui, ó. Os 2 pastores, ó, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Tá? São esses 2 nomes desses monstros, desses crápulas, desses hipócritas, desses filhos do inferno, que ainda estão guiando pessoas como se fossem pastores. Eles não são pastores, eles nunca foram pastores e eles nunca serão pastores. Isso sim é uma palavra de profeta. Eu estou falando aqui como um profeta. Não que eu seja por mim mesmo, mas a palavra que sai da minha boca não é minha. Ainda que conste um palavrão. Um ou outro. Que até agora eu não falei. E eu gosto dessa questão de mencionar o palavrão porque eu quero quebrar essa moralidade que está na cabeça das pessoas, que é o que abre espaço para isso. Porque essa negligência se dá por conta dessa moralidade. Então, quando esses pastores viram que o menino percebeu, aí, e agora, vamos fazer o quê? Aí resolveram dar cabo da vida dele, porque ele pegou os 2 transando dentro do templo. Aí eu quero perguntar para você, e você que é pastor, você que é pastora, e você que diz que é diferente, que a sua igreja é diferente dessa igreja aqui, você está falando o quê sobre isso? Você viu segunda-feira a sentença? Nas matérias?
Você já viu a luta da família Terra? Da família Terra? Da família do Lucas Terra, do irmão dele, do pai, da mãe. O pai faleceu, a mãe tá aí até hoje. E essa foi uma derrota essa semana passada, né? Foi uma derrota aqui no STJ. Aqui que eu digo, Brasília, Distrito Federal. O dinheiro está influenciando. Estão usando de estratégias lá dentro. Não dá, gente, para essa família carregar esse peso. Um peso que foi colocado sobre eles em nome do Cristo. De quem eu li as palavras aqui agora. E que não são só palavras, mas que remetem ao ser dele próprio. Eu falei do ser, o modo de ser. Um modo justo de ser, justiça. Bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. Você se identifica com isso? Se você se identifica com isso que eu estou falando, então você não se identifica com isso que aconteceu. E se você não se identifica com isso que aconteceu e se identifica com o que está sendo falado aqui, então você não se identifica com a quietude, com a negligência. Porque é negligência. E é por causa dessa negligência que Lucas Terra se deparou com essa sinagoga do diabo como se fosse igreja. Isso tem que ser denunciado. Agora, como que vai denunciar? Percebe que a doença do Brasil ela é sistêmica. Começa aqui no âmbito da religião e termina no âmbito da política. Que é o ambiente ideológico, jurídico, legal, necessário, democrático, ambiente no qual nós tomamos as decisões da nossa nação. E em 2018 elegeram gente que foi apoiado por essa igreja aqui. Gente que dizia em alto e bom som que precisava armar a sociedade brasileira, que ia matar petista. E matou. Bolsonarista matou petista. Inclusive, recentemente foi solto. O desembargador bolsonarista liberou ele. Aí você fala assim, uma coisa não tem a ver com outra. Tem! É a mesma coisa. Por isso que eu perguntei, você é de fato diferente desse povo? Você votou em quem em 2018? Você votou em quem em 2022? Tanto para presidente como para deputados e senadores. Você votou em quem? Reflete aí comigo. Você tá mesmo distante desse povo? Mas eu jamais faria uma coisa dessa. Não precisa fazer para estar junto. Tem gente dentro da Igreja Universal que não faz. Quem fez foi eles. Quantos milhares lá dentro não faria isso? Inclusive pastores mesmo. Mas a crítica é a institucionalidade toda. Ela protege eles. Tá errado. Começou errado. A fundação dessa dita igreja começou errado. Começou errada. A fundação tá errada. Não é fundada numa rocha chamada Jesus. Não é. E os que se dizem estabelecidos sobre os que se acham estabelecidos sobre o fundamento da rocha, Cristo, devem abrir a boca. Você que é pastor e pastora, você está dizendo o que dentro da igreja? Você está ensinando seus jovens sobre isso aqui? Você mencionou isso? Fez um estudo bíblico e remetendo a isso? Fez um estudo do caso? Contou o que aconteceu? Você explica o que é ser um sacerdote em nome de Cristo? Eu não tenho sacerdote nenhum. Meu negócio é direto com ele. Com Cristo. Mas não é todo mundo que é assim. Tanto é que tem instituições e instituições aí, até certo ponto elas são necessárias para uma certa organização. Mas tem que colocar elas no lugar delas. Então tem que acordar. O chamado aqui é para você que é crente, compartilhe isso, tem que gritar, tem que fazer um alarde, isso não pode acontecer. Essa instituição chamada, essas todas, essas neopentecostais aí, essa instituição aqui, universal, não era nem para existir. Não era para ter nascido. Mas nasceu. Olha, tem que ser combatida. Isso aqui não é cercear o direito de religião. Não, isso não é religião. Religião é o que te liga com Deus. Isso não liga ninguém com Deus, não. Te liga com o diabo. Religião, nesse ponto de vista aqui, bíblico, é o Evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Cristo. Agora, se tem uma instituição ou outra que anda nesse caminho, ok, ela pode ser uma representante disso. Mas como que ela é uma representante disso se está todo mundo calado? Cadê o Augusto Nicodemos Lopes?
Por isso que eu perguntei em quem você votou, porque o Augusto Nicodemos Lopes, eu mesmo tenho vídeo no canal Evangelho no Mundo, do Augusto Nicodemos Lopes fazendo justificativa bíblica do crente comprar a arma e dar um tiro na cara do bandido que entra lá dentro. Não, bíblica, não tem justificativa bíblica para isso. Tem justificativa nas nossas leis aqui. Tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. Eu não sou contra a legítima defesa. Mas se eu agir de legítima defesa, eu não estou agindo com a consciência de Cristo. Isso é uma enganação. Olha só para você ver como é que a radicalidade, né? Não é radicalismo, a radicalidade do evangelho. É isso que está faltando dentro dessas igrejas. Essa Universal passou longe disso. Mas pelo menos essas que acham que estão separadas, estão amarradas por uma ideologia política, inclusive. Ou que culmina na expressão política. Tipo de consciência fomentada na ignorância. Tem que combater. Como é que tem uma instituição eclesiástica que pode representar a causa de Cristo e não se, sabe, não se deixa impactar pelo que está acontecendo? Ainda que não fosse gente de uma dita igreja que tivesse feito isso, ser sal e luz, você tem que brilhar para iluminar, espantar as trevas. Isso aqui é treva. Você frequenta esse lugar? Sua família frequenta esse lugar? Isso não pode impedir de você abrir a boca. Não é à toa que Jesus Cristo diz lá que, olha, eu vim aqui para trazer, até certo ponto, espada. Pai contra filho, filho contra pai, porque vai dar uma discórdia. Porque essa verdade, ela é luz. E o povo que se diz igreja está acostumado nas trevas. Olha aqui, ó, Superior Tribunal de Justiça concedeu, vou finalizar o vídeo. Concedeu na semana passada o habeas corpus que alterou o desembargador responsável pelo julgamento do recurso de apelação dos pastores Pastores, vamos colocar entre aspas. Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, condenados a 21 anos de prisão pelo estupro e assassinato de Lucas Terra, em 2001, na Bahia. Os dois foram sentenciados em 2023, mas receberam 21 anos é muito pouco, gente. É risível isso. Risível entre aspas, é para chorar. Os dois foram sentenciados em 2023, mas receberam o direito de recorrer em liberdade. Aí foi uma juíza aqui, aqui agora vem a hora do palavrão, vou perguntar para essa juíza aqui, de onde é que meritíssimo, você tirou isso da onde, essa possibilidade de recorrer em liberdade? Tirou da onde? Eu vou evitar falar o palavrão, mas eu ia falar. Faz de conta que eu falei. Não vou falar por causa da plataforma, nem por causa da juíza. Quiser achar ruim, ache. Ai, as consequências, tô nem aí. Tô nem aí. Bem-aventurados que foram perseguidos por causa da justiça, pela minha causa. Pronto. Eu falei isso na cara dela, se eu parar na frente dela. Que se dane. Porque eu tenho certeza que isso aqui é manobra. Ah, a lei permite. Tá, mas não é porque ela permite que ela diz que tem que ser dessa forma. E aí, meritíssima, vou ler o nome dela aqui, peraí. Aí aqui vai contando, daqui a pouco, quando chegar no nome dela eu falo. Lucas Terra tinha 14 anos quando foi assassinado, em 21 de março de 2001, após, segundo os autos do processo, flagrar 2 pastores tendo relação sexual dentro do templo de uma igreja universal. Do reino, aqui está escrito do reino de Deus, mas do reino do Satanás, em Salvador. De acordo com a investigação, os pastores que temiam ser expostos pelo adolescente decidiram cometer o crime, estuprando e depois queimando vivo. Você tem filho? Você tem filha? Você tem ideia do que é esse absurdo? O corpo foi abandonado dentro de um caixote em um terreno baldio. Os pastores foram condenados por homicídio triplamente qualificado muito tempo depois. Arrastou. 2023, ontem, praticamente. 21 anos. 21 anos. Aqui, tá aqui, ó. Entretanto, a juíza Andréa Sarmento, que presidiu o júri popular, determinou que os condenados pudessem recorrer em liberdade. Não bastou 2 décadas de liberdade, não, depois do crime? Hein, juíza? Hein, meritíssima? O teu senso de justiça sucumbiu ao poder de Mamon?
É? Hã? Pelo amor de Deus, meu amigo, tá louco? Ou você é uma pessoa que frequenta esse lugar também? Apesar da condenação, a defesa dos pastores tem recorrido continuamente para postergar o cumprimento da pena. E tem tido sucesso. Tem tido sucesso. Mas onde estão as igrejas que se acham igreja de verdade? Aí eu perguntei isso no Instagram da família. Teve uma pessoa que disse assim: olha, a Igreja Universal ameaça os que se levantaram contra. Sim! E eles não só ameaçam, não. Eles podem fazer pior. Mas ó, meu maior medo é o vídeo cair. Esse é que é o meu medo. Isso sim é que me assusta. Porque aí cala a nossa voz. E a deles fica aí. Porque tem mamon, dinheiro. A mudança do desembargador, né? Eles tiraram um desembargador que era a favor da família e vão colocar outro. Como é que escolheram esse? Foi escolhido a dedo esse outro, meu amigo. E aí? E esses pastores famosos? Cadê aquele engraçadinho, aquele imbecil daquele tal de Cláudio Duarte? Ele disse alguma coisa sobre isso? Hã? Ali é outro vendido, a Mamon também. E arrasta milhões de pessoas com aquele imbecil. Ele é um ótimo stand-up. Ele é um ótimo palhaço. Mas pastor ele não é não. Só se for no inferno que aquele cara é pastor. Tal de Cláudio Duarte. Fica com aquela carinha sorrindo. Ele fazendo palhaçada e o bando de imbecil sentado na plateia rindo. Achando que estão indo pro céu. Da boca da onça. Só se for. Cambada de hipócrita. Raça de víbora. Aí já resumi tudo aqui, é isso mesmo. Aqui vai falar aqui do desembargador. Aí fala aqui do depoimento do irmão. Pega, eu vou deixar o link aqui, dá uma lida, veja o vídeo também. Vamos ficar por dentro desse assunto e marca quem você acha que tem que ser marcado aqui. Se você ainda conhece outras pessoas que... Cadê o Caio Fábio? Dá uma palavra, eu já vi. O Caio Fábio fez vídeo sobre isso no passado, eu procurei aqui e não achei. Caio Fábio é o único que mete o pau, né, nessa sinagoga do demônio. O resto tem medo. Cadê o Ed Renekiewicz? Falou o que sobre isso? Agora o Ed Renekiewicz ele é diferente do Caio, porque ele é um batista, né? Foi expulso da conversão batista um tempo atrás aí, por conta das pregações dele. Eu não sei, ele já deve ter dito alguma coisa sobre isso sim, mas também não achei. Tentei pesquisar aqui antes de fazer o vídeo, mas não achei. Mas enfim, sei lá. Não dá pra ficar calado com isso não. Cadê a união? Cadê o pessoal ajudando essa mãe? Ela é crente ainda, ela crê em Deus. Não crê nesse povo maldito. Cadê a união? Cadê a comunhão? Isso sim é comunhão. Agora o problema é que o pessoal está acostumado com comunhão ritualista. Ou ritualística. Santa Ceia, os católicos. Eucaristia. Isso já perdeu o significado. Quando você se preocupa com Eucaristia, com Santa Ceia, com batismo, com frequência a templo, e não vê isso aqui? O que a tua prática simbólica, religiosa, está valendo de quê? Nada. Precisa de uma ressignificação. Eu falei aqui que eu era da igreja luterana. Desde antes da pandemia foi a última vez que eu tomei uma Santa Ceia lá. Até hoje, nunca mais. E não sinto falta. Eu sinto falta de comungar com os irmãos lá, porque é um lugar muito, um ambiente muito agradável, é bom. Isso é uma coisa, mas o ritual em si, Santa Ceia, olha, antigamente eu tinha esse negócio, eu ficava sem tomar Santa Ceia e batia assim uma coisa na consciência. Depois que eu vim prestar atenção, eu falei, o que isso significa? Perdeu o significado. Tem que ressignificar. E não é trazer um outro significado, é ressignificar no sentido de resgatar o significado que havia antes. Eu só vou tomar Santa Ceia um dia na vida quando eu perceber que em mim isto foi ressignificado. É essa institucionalidade, essa moralidade que faz com que essas coisas aconteçam. E que cala a boca de quem deveria estar falando.
Isso aqui é para ser em casa estudado dentro das igrejas. Quem tem igreja que tem escola dominical? Classe de adolescentes, de jovens e de adultos. Era para estudar isso aqui. E para ser falado em culto. Ora bolas. Passou o vídeo todo e eu não falei nenhum palavrão bom, não falei nada. Compartilhe esse vídeo. Eu vou postar no Facebook, no canal O Evangelho no Mundo, em outras redes sociais, Instagram e por aí vai.